graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui. Gente, que dificuldades. Estávamos com problemas técnicos, mas nós louvamos a Deus. Louvamos a Deus porque parece que hoje vai dar certo, né? Então, retornando após um bom período aí de quase 3 meses, nós estamos retornando, atendendo aí o pedido do V4 e V5 aí da 28 de julho, que nos solicitou: professora, a senhora nunca mais colocou o vídeo, né? E a gente quer assistir. Então, um abraço aí para os meninos do V4, do V5, ou do V5 e do V6 aí da 28 de julho. Bom, estamos retornando, como todo sábado nós fazemos um artigo da revista Visão Missionária, já estamos no 4º trimestre de 2025, um tema muito pertinente: discipuladoras e discípulas, né? Discípulas e discipuladoras vocacionadas para o ensino da palavra. É um artigo da revista Visão Missionária, 4º trimestre de 2025. E você está vendo aí o nosso cenário já programado para 2026, conectados na palavra. Estamos conectados, juntinhos com a palavra, lado a lado, estudando, conhecendo dessa palavra tão maravilhosa e que enriquece tanto as nossas vidas. Queridos, nós somos discípulos e discipuladores. Nós somos discípulas e discipuladores, somos vocacionados, somos chamados por Deus para o ensino da palavra. Antes de mais nada, nós vamos orar, vamos falar com Deus. E eu convido você a fechar os seus olhos, a reclinar a sua cabeça, elevar os seus pensamentos ao Pai e pedir a Deus por sua vida, por nossas vidas. Nós estamos carentes das orações. Nós pedimos a você que esteja aí intercedendo por nossas vidas, pela vida do pastor Robson, pela vida da irmã Paulina, né, para que Deus esteja abençoando as nossas vidas, nos usando como instrumento nas suas santas mãos, pela cirurgia, né, dos olhos do pastor Robson. O pastor Robson fez recentemente a cirurgia no olho esquerdo, está em recuperação. Então vamos orar, né? Vamos orar. Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Senhor, muito obrigada pelo teu cuidado, pelo teu agir, pela tua presença em nós. Obrigada, Pai, porque mesmo diante de todas as dificuldades, de todos os empecilhos, mesmo diante, ó Pai, dos problemas que muitas vezes assolam as nossas vidas, nós temos a oportunidade de despertarmos para mais um dia. Sabemos que somos abençoados por Ti e, ó Deus, de sermos usados por Ti na ministração da Tua palavra. Obrigada, Pai, por tudo. Em nome de Jesus nós Te pedimos, ó Deus, por cada pessoa em que a Tua palavra está adentrando nesse instante. Toma, ó Deus, nas Tuas santas mãos. Tu sabes quais são as suas necessidades, as suas dificuldades, as suas petições, os anseios, os desejos dos seus corações. E nós Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Ministra, ó Pai, a cura, a restauração, a libertação, ó Pai, em todas as áreas que necessitam da Tua intervenção. Muito obrigada, ó Deus, por tudo. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Jesus. Discípulas e discipuladoras vocacionadas para o ensino da palavra é um artigo da revista Visão Missionária, 4º trimestre de 2025, escrito por Vilmara dos Santos Lima. Vilmara, que é a redatora, né, da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, Vilmara já começa dizendo o seguinte, que a origem, no latim vocare, significa chamar, convocar. Então, no contexto religioso, vocação ela é vista como um chamado especial de Deus, uma convocação especial de Deus para uma determinada missão, para um tipo de vida, seja essa vida matrimonial, sacerdotal, leiga e tudo mais. Então, ao ler sobre a grande comissão, muitas vezes, é isso que Vilmara diz, nós nos concentramos primeiro no ide,
né? A Bíblia nos diz lá, ide por todo mundo pregar o evangelho a toda a criatura. E nós percebemos, quando nós analisamos com um cuidado maior, nós percebemos, nós precisamos dedicar, e nós percebemos que essa grande comissão, ela vai além do ir, vai além do ir. Ela perpassa por ficar primeiro aí em Jerusalém, né? Ela perpassa por saber como ir, o que fazer, qual o objetivo no ir, não apenas ir por ir. Então nós precisamos, é isso que a autora diz, dedicar uma atenção ao fazer, ao que fazer quando ir. A grande comissão nos impulsiona a fazer discípulos. E a maneira como isso deve acontecer é pelo ensino da palavra de Deus. Eu costumo dizer que todos nós somos influenciadores, todos nós somos discipuladores. Somos exemplos, na verdade, para todos. Seja exemplos bons ou seja exemplos ruins. Mas que nós somos exemplos bons. Muitas vezes as pessoas olham para nós e apontam o dedo. E observa a forma como nós nos portamos diante dos outros, diante da sociedade. Então a palavra de Deus nos impulsiona para discipular por meio do ensino. E isso, queridos, não é uma responsabilidade apenas do pastor, não é uma responsabilidade apenas do professor de EBD, não é a responsabilidade apenas de quem tem o dom da oratória, mas é uma responsabilidade de todos nós. Todos nós fomos convocados por Deus, somos vocacionados por Deus para atuar em uma área tão importante e tão essencial quanto o do ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela restaura as nossas vidas, a palavra de Deus, ela tem o poder de transformar, né, as nossas vidas. E a autora, ela faz uma pergunta aqui para mim e para você. Ela diz o seguinte: a prática do ensino faz parte da sua vida cristã? Se sim, a quem você ensina? É uma reflexão que eu e você precisamos fazer todos os dias. A prática do ensino faz parte da nossa vida, faz parte da sua vida. Você costuma ensinar, você costuma falar. Olha o que Jesus nos aponta aí na sua palavra. Olha o que é que Jesus nos diz. Ele diz o seguinte: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, essa palavra de Jesus, ela está sempre nos chamando, nos ordenando, né, na verdade, a fazermos discípulos. É uma palavra poderosíssima para as nossas vidas. A Bíblia nos diz que Jesus, antes de subir aos céus, Jesus deixou uma missão para mim, uma missão para os seus discípulos, uma missão para você. Que missão é essa? Jesus Cristo, ele chega para os discípulos e diz: olha, todo o poder foi dado a mim, nos céus e na terra. E esse poder eu estou dando para vocês, estou passando para vocês. Portanto, ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Não são todas as coisas que você imagina, não são todas as coisas que você pretende, mas todas as coisas que o Pai tem ordenado. E quando se faz isso, percebe-se o grande significado, né? Quando a gente vai ver que Jesus, ele resume essa vocação
há um id, né? Jesus ele fala, olha, ele resume toda a parte do evangelho nesse ir, pregar, fazer discípulos. Olha que Jesus Cristo ele dá ordens, né? No imperativo, olha, ide, pregai, fazei, é uma ordenança que ele dá a mim e a você. E muitas vezes nós enfatizamos muito esse deslocamento espacial, o id, mas a Bíblia nos diz o quê? Ide fazer o quê? Fazei discípulos. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Então nós precisamos ir, mas precisamos ir com um objetivo. Essa é a grande comissão. A ordem de Jesus, contudo, ela é bem abrangente. É necessário ir com um propósito. Fazer discípulos pelo meio de quê? Pelo meio do ensino da palavra de Deus. Então, ensinando, a Bíblia dá bastante ênfase nisso aí. Quando o Pai diz, olha, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho falado. Ou seja, é preciso ir, é preciso fazer discípulos, mas não segundo o que eu penso, o que eu acho, mas segundo o que a palavra de Deus nos afirma. E aí a autora fala o seguinte, o ensino cristão, ele deve partir da Bíblia. Ela é a nossa única regra de fé e prática. A verdade absoluta. A Bíblia é a base, o alicerce do nosso ensino, onde nosso ensino deve estar enraizado, alicerçado. Então, desde o Antigo Testamento, nós vemos o compromisso de Deus com o ensino do seu povo. Deus não desiste do seu povo. Ele chama o seu povo ao arrependimento. A gente vai ver no Éden ali. Antes da queda, que o próprio Deus ensinava a Adão, a Eva. Ele descia toda tardinha para conversar. Havia um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Então, Adão e Eva eles foram instruídos a fazer aquilo que o Senhor esperava que eles fizessem. Como eles deveriam proceder, quais as consequências dos seus atos. E após a queda, a autora chama a atenção aqui que a queda de Adão e de Eva não foi por falta de conhecimento, mas foi apesar do conhecimento que tinha da palavra de Deus e da vontade de Deus, dos propósitos de Deus para a sua vida. Então, muitas vezes, nós fazemos algo que é contrário à vontade de Deus, sabendo que isso vai de encontro à vontade de Deus. Então, o Senhor, ele não nos deixou sós. O Senhor não deixou o ser humano à mercê de si mesmo, da sua própria sabedoria. Deus não desistiu de nos ensinar, de nos chamar ao arrependimento. E para isso ele levantou homens e mulheres que estivessem dispostos a fazer a sua palavra, a instruir o seu povo. Eu costumo falar muito da revista Visão Missionária porque é uma revista que faz um compilado, né, de estudos feito por homens e mulheres à luz da palavra de Deus. Não é estudos bíblicos, né, são estudos à luz da palavra de Deus, mas foram homens e mulheres que se dispuseram a separar um tempo para falar dessa palavra. E a União Feminina, ela faz esse compilado todo e a gente também separa um tempinho aqui para estar estudando um pouquinho dessa palavra, compartilhando essa palavra com você. Então, a palavra de Deus nos diz assim: se é ministério, seja ensinar, seja ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação no ensino. No que diz respeito aos dons espirituais, Deus distribuiu cada um conforme a sua vontade e única e exclusivamente para a edificação da sua igreja. Paulo diz que Deus chamou uns para mestres, outros para apóstolos, mas fica claro que nem todos nós temos o dom do ensino, né? Nem todos nós temos o dom do ensino. O dom de ir, de pregar, de falar. Eu falo o seguinte: esse ir e fazer discípulos, Deus convida a todos nós. É uma ordem que Deus dá a mim e a você. Porque se você e eu não soubermos falar daquilo que Deus está fazendo
ou fez em nossas vidas e tem feito em nossas vidas, algo está errado. É sinal de que Deus não fez nada. Então eu preciso saber falar da mudança que ocorreu no meu interior. E só eu posso falar dela. Só eu posso falar dessa mudança com propriedade. Então, falar o que Cristo fez em nossas vidas, todos nós somos capazes. O que Cristo fez por mim, da vida eterna, só eu e você é capaz de dizer, né? O quanto Deus nos abençoou com a oportunidade de termos livre acesso ao Pai. E existem também, queridos, dons específicos que Deus deu para uns. Alguns para o ministério, né? Alguns para serem mestres, outros para esse dom de ensinar, esse dom do ensino, de ser mestre. Fica claro, então, a Escritura diz que nem todos têm um dom do ensino. Os dons são diversos, assim como são as diversas as pessoas no corpo de Cristo. Alguns têm o dom de hospedar, outros têm o dom de orar e pessoas serem curadas, né? Mas como todas as pessoas têm o seu lugar e a sua importância na edificação, apesar de nem todos termos esse dom espiritual do ensino, de alguma forma todos nós fomos chamados para compartilhar o Evangelho e fazer discípulos, ensinando as pessoas a guardarem todas as coisas que Deus tem ordenado. E isso a gente pode fazer através do quê? Uma mãe ensinando a um filho. Nós passando isso para os nossos amigos, para os nossos colegas de trabalho. No nosso dia a dia, nós podemos ensinar, falar dessa palavra de Deus, evangelizar com as nossas ações, com as nossas vidas e com o ensino da palavra. Então, a autora, ela começa aqui dizendo o seguinte: Jesus é o nosso maior exemplo, porque Jesus ele é o mestre por excelência. E a gente vai ver que Jesus, que sabendo que mesmo que nós não tenhamos esse dom de mestres, nós fomos chamados por aquele que é o mestre por excelência, ao qual nós devemos imitar. Às vezes nós pegamos assim, um corte de cabelo, né, tá na moda, a gente viu um ator, uma atriz com aquele corte de cabelo, e aí a gente começa a imitar as roupas, a gente imita a moda, a tendência, né, que são lançadas no dia a dia. E por que muitas vezes nos abstemos de imitar aquele que é a excelência, aquele que é o modelo supremo maior, né, que é Deus, que é Jesus. Jesus ele é o mestre por excelência. É impossível falar de ensino sem falar daquele que é o mestre por excelência, que é o Senhor Jesus. Então, nos evangelhos, Jesus é chamado de mestre por nada menos, é isso que a autora diz, 45 vezes. E nunca se fala nele como um pregador, mas a gente vai ver Jesus Cristo, fala-se de Jesus ensinando 45 vezes e apenas 11 vezes Jesus pregando. E mesmo assim, ele pregando e instruindo, né? Pregando e ensinando. Então, toda a obra de Jesus, ela é ministrada em uma atmosfera didática, ela é envolta em uma atmosfera didática. Jesus tinha o maior cuidado em ensinar por meio de parábolas, em usar exemplos do dia a dia, em falar de forma coloquial para com aqueles mais humildes, em falar também de forma rebuscada para os escribas e fariseus, em chamar após uma ministração, uma palavra, chamar os seus discípulos à parte e explicar detalhadamente aquela parábola para todos eles. Então Jesus Cristo tinha toda uma didática. E sendo assim, não há exemplo melhor para seguirmos a não ser o exemplo do Mestre. Jesus ele foi o ensinador perfeito porque ele veio da parte de Deus. É isso que Chaves, citado por Lima, nos diz. Jesus foi o ensinador perfeito porque veio da parte de Deus, ele foi enviado pelo próprio Criador, não apenas para morrer por nós, mas também para nos ensinar a viver para Ele. Ele era muito inteligente e a sua forma de ensinar superava a dos mestres da época.
Os evangelistas narram que em várias ocasiões as pessoas ficavam maravilhadas com a autoridade com que Jesus ensinava. Então Jesus ele apresentava muitas outras características como mestre, as quais nós podemos aprender. Mesmo que nós não venhamos a ensinar formalmente na igreja, a ser um professor de EBD, a ser um ministro da palavra de Deus, a Bíblia nos diz que a Georgia afirma que a característica dominante de Cristo foi a encarnação da verdade. As pessoas viam em Jesus alguém que falava com autoridade. A pergunta que eu faço para você é: você tem falado da palavra de Deus com autoridade? Você tem vivenciado essas palavras na prática? Você tem encarnado essa palavra na sua vida de tal forma que teoria e prática sejam indissociáveis? Então, a gente vai ver que em Jesus, teoria e práticas eram indissociáveis. Havia harmonia. As pessoas percebiam em Jesus a verdade que ele ministrava. Ele não era como os escribas e fariseus, que ensinavam, que falavam apenas para serem vistos, que eram hipócritas, porque pregavam uma coisa e vivenciavam outra. Não, Cristo era o modelo para os seus discípulos e um modelo para aquela sociedade, um modelo para quem quisesse ver a palavra de Deus viva. A palavra de Deus viva. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo ele era o verbo encarnado e nós precisamos viver a verdade que nós compartilhamos. As pessoas precisam ver a coerência entre o nosso discurso e a nossa prática. Nós precisamos vivenciar esse evangelho que nós tanto pregamos. Nós precisamos, queridos, sermos como Jesus. A nossa atitude diante do pecado, deve ser uma aula para as pessoas que estão ao nosso redor. A nossa atitude, como eu me porto. Nós somos pecadores, mas somos pecadores remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Mas nós não devemos ter, queridos, prazer no pecado. Nós não podemos ter satisfação em práticas pecaminosas. As pessoas precisam ver essa diferença em nossas vidas. É necessário que vivamos uma vida digna e santa diante de Deus, para que as pessoas vejam em nós o brilho de Cristo e desejem imitar a nossa forma de viver. De nada vale, é isso que a autora diz, ensinarmos uma coisa e vivenciarmos outra. Nós só seremos bons mestres, a exemplo do Mestre Jesus Cristo, se nós negarmos a nós mesmos, fazermos como Paulo, mortificarmos a carne, dizermos: olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, não vivo mais na carne, mas eu vivo pela fé. Eu não tenho prazer mais nas obras da carne. Eu tenho prazer em satisfazer a vontade do Pai. Então nós precisamos vivenciar assim. Nós precisamos ser pequenos cristos, né? Cristãos quer dizer isso, pequenos cristos. Então Jesus, a Bíblia nos diz, queridos, que Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: És tu o Filho de Deus? Manda que essas pedras se tornem em pães. E qual foi a resposta de Jesus? Ele, porém, respondendo disse: Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és tu o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito:
que aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas suas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em pedra alguma. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. E novamente transportou o diabo de um monte muito a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Jesus, queridos, é o maior exemplo que nós podemos seguir. Porque diante das ofertas pecaminosas, diante das tentações que lhe vieram, Jesus ele responde com o quê? Com a palavra. Quando você está frente a frente com o pecado, quando você está frente a frente com as tentações que sobrevêm à sua vida, qual a sua resposta? O que você responde? Como a sociedade percebe a sua resposta diante do pecado? Então a gente vai ver ali que a Bíblia nos diz que Satanás ele fugiu, ele se afastou, ele deixa Jesus. Ele tenta Jesus e Jesus ele responde a todas as tentações com a palavra. Com a palavra. E é isso que eu e você precisamos ser e seguir. Precisamos estar com a palavra enraizada em nossos corações. Nós precisamos guardar a palavra em nosso coração para não pecarmos contra Deus. Para não sermos, queridos, não sermos chafurdados, levados pelo pecado ou por qualquer sorte de doutrina. Mas nós precisamos estar alicerçados na palavra para quando nos sobrevêm as tentações, nós respondermos com a palavra, né? Conta-se uma história que tinha um pai que estava atrasado para o café da manhã e ele gostava de tomar um cafezinho. Toda vez que terminava de tomar café, ele tomava um golinho de café depois, botava na xícara ali um golinho de café e tomava aquele golinho de café. E aí ele estava ali atrasado para o trabalho, já estava de pé, mas não pôde deixar de tomar o seu último gole de café. E o interessante é que quando a filha dele vem correndo e o abraça, o café ali da xícara balança e derrama, né? E aí vem a pergunta, por que derramou o café? Por que derramou o café? Porque foi café que estava dentro da xícara. E muitas vezes, em nossas vidas acontece assim. Quando nos sobrevêm as dificuldades, quando nos sobrevêm as tentações, quando nos sobrevêm as tribulações, quando de repente acontece em nossas vidas, quando inesperado acontece em nossas vidas, nós vamos responder a eles com aquilo que nós estamos cheios. Do que está cheio o seu coração? Quais são o conteúdo que está no seu interior? O que preenche a sua vida? Ali naquele homem derramou-se café porque era café que tinha dentro da xícara. Se tivesse leite, seria leite. Se tivesse chá, seria chá. Quando as tentações nos sobrevêm, quando as dificuldades nos sobrevêm, quando de repente, quando inesperado, quando as ondas, os mares revoltos, e muitas vezes as ondas são altas, nos sobrevêm, nós respondemos de acordo com o que nós estamos cheios. Do que é que você está cheio? Precisamos estar cheios, queridos, do Espírito Santo de Deus. Precisamos estar cheios da palavra de Deus, saciados pela palavra. Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que ele jejuou ali 40 dias e 40 noites. Jesus Cristo estava cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da palavra. Então foi com a palavra que ele respondeu a Satanás diante das situações, porque era a palavra que estava tomando todo o seu coração. Que nossos corações possam estar transbordando da palavra de Deus, dessa palavra que é viva e eficaz,
mais poderosa do que a espada de dois gumes. Então, Jesus Cristo, a autora nos diz o seguinte, Lima nos diz que Jesus Cristo tinha objetivos ao compartilhar sua mensagem. Ele não ensinava porque não tinha nada melhor para fazer, mas ele tinha um propósito por trás de tudo o que ensinava. O nosso ensino, mesmo que seja informal, ele precisa ser intencional. Nós não ensinamos apenas porque nós não temos nada para fazer. Nós não estamos aqui gravando o estudo porque nós não temos nada para fazer ou porque as nossas vidas estão mar de rosas. Mas estamos tendo uma intencionalidade naquilo que fazemos. Estamos aqui gravando o estudo para que ele chegue até você com um objetivo, que a palavra de Deus fique plantada no seu coração e que ela venha germinar, crescer e frutificar mais e mais. Então, porque nós estamos comprometidos com o Senhor, nós ensinamos, a autora nos diz aqui que nós ensinamos porque nós estamos comprometidos com o Senhor a colaborar com a formação do caráter de Cristo naqueles que recebem Cristo como seu único, eterno e suficiente Salvador. Então nós ensinamos porque nós precisamos ajudá-los a crescer, a amadurecer e a frutificar. Então mesmo que você não ocupe um cargo formal na igreja, como professor ou professora de EBD, mas como cristã, você tem a obrigação, porque é uma ordem dada pelo Pai, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, ensine a guardar todas as coisas, e eu vou estar com vocês. Um dia, dois, não. A Bíblia nos diz que Jesus Cristo estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Cristo não chama capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Cristo é Ele que nos capacita. É o Espírito Santo de Deus que nos capacita, que nos dá ousadia de falar dessa palavra, insta tempo e fora de tempo. Então, não negligencie o chamado que Deus tem para você. Trate com responsabilidade e como um privilégio seu ser comissionado, ser vocacionado por Deus para ministrar a sua palavra. Talvez você veja os frutos do seu trabalho, não agora, mas na eternidade, né? A gente vai ver que a nossa função não é transformar vidas. A nossa função é ser instrumentos de Deus na transformação de vidas. Então, não é você que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, mas é o Espírito Santo de Deus. Não é você que molda o caráter da pessoa, mas é o Espírito Santo de Deus. Mas você foi chamado para falar, insta tempo e fora de tempo. Você foi chamado para ensinar essa palavra. E para você estar conectado na palavra, guardando essa palavra no seu coração, eu deixo para você o que está escrito em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então essa é a ordenança de Deus para mim e para você. Para mim e para você. Vamos fazer discípulos. Vamos primeiro permanecer em Jerusalém. Vamos trabalhar aqui em nossa casa, no nosso lar, na nossa cidade, na nossa igreja. Vamos compartilhar essa palavra tão maravilhosa que é a palavra de Deus, né? Essa palavra tão graciosa que é a palavra de Deus. Então, muito obrigada também a você que se inscreveu no canal. Muito obrigada a você que compartilha essa palavra. Obrigada aos meus alunos do 4º ano, V5, V6, que também se inscreveram no canal, que tem cobrado. Mais uma vez, muito obrigada. Um abraço aí para Chico e Cláudia, que está aí
na sintonia, né? Conectados com a palavra. Muito obrigada a você que nos assiste. Que você esteja compartilhando essa palavra, que você divulgue essa palavra em tempo e fora de tempo. Que Deus nos abençoe, nos dê uma semana de paz na sua presença. E vamos sim continuar orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes. Um beijo e um cheiro no seu coração.